Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra. Nesta oportunidade, eu gostaria de tirar algumas dúvidas acerca da geração, a tão polêmica geração citada por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 34. Se você tem alguma dúvida sobre esse texto, sobre este versículo, eu te convido, fica comigo até o final deste vídeo. E se no final você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Então vamos lá. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Vamos adentrar no texto. Eu preciso ler primeiramente para você. Está em Mateus capítulo 24, é o versículo 34, o epicentro da questão. Ele diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Jesus está pregando o sermão profético, ele está passando uma relação imensa de eventos proféticos que acarretarão a sua segunda vinda, e ele lança essa frase bombástica: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A questão é, qual é a geração? Lembrando, gente, que este texto, Mateus 24, 34, não é um texto fácil de interpretação para todo e qualquer segmento de interpretação escatológica. Esse texto ele é difícil de interpretação. Então eu vou te mostrar aqui nesse vídeo 4 propostas de interpretação e eu gostaria de pedir a você, analise junto comigo essas 4 propostas e deixe aqui embaixo nos comentários, de acordo também com o seu entendimento, que geração é esta que Jesus citou em Mateus 24, 34, tá ok? Estamos combinados? Vai ser uma satisfação eu interagir com você aqui embaixo nos comentários. Deixa aqui qual é a sua interpretação e das 4 que eu vou trabalhar aqui no nosso vídeo, qual é a bíblica, qual é a mais coerente no seu ponto de vista. Gente, a primeira interpretação sobre Mateus 24, 34, ensina que a geração aqui citada, ela está dentro do contexto da parábola da figueira. Quando você lê Mateus 24, a partir do versículo 32, Jesus disse: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Então, existem alguns intérpretes que compreendem que o verso 34 só está relacionado com a parábola da figueira. Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. No caso aí, a geração que vê a figueira brotando. Porém, gente, esta interpretação ela é falha. Ela não tem aí uma sustentação muito coerente, porque o versículo 34, que é o versículo em questão, ele tem um pronome demonstrativo. Jesus disse: não passará esta geração. Ele não disse aquela e nem disse essa. O pronome é demonstrativo. Sendo assim, a questão da interpretação relacionando a geração com o contexto da figueira não é muito plausível para ser passado. A segunda interpretação da geração diz respeito ao povo judeu como raça. Até porque a palavra grega para geração é genear. Ela é uma palavra polissêmica.
ela tem vários sentidos, vários significados. Inclusive, eu estou aqui com uma ferramenta, olha, monstruosa, fantástica, o Novo Dicionário e Enciclopédia Bíblica, onde esta ferramenta aqui nos dá pelo menos 6 definições para o termo grego genear. Entre eles, eu não vou ler os 6 aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, mas entre tantas definições para genear, as mais comuns é raça ou contemporâneo. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora dessas duas. Então, Mateus 24, 34, inclusive os eruditos, na sua maioria, praticamente quase unanimidade, a sua majoritariedade, eles compreendem que Mateus 24, 34, Jesus está tratando do povo judeu como raça. Quer ver só um exemplo, o porquê disso? Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Olha o que o apóstolo Pedro deixou escrito para nós. 2 Pedro 3, 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, desde o princípio da criação. Então o apóstolo Pedro está falando o que aqui? Ele está falando que nos últimos dias haveriam de acontecer o quê? Iam surgir escarnecedores. Alto lá. Se a palavra geração de Mateus 24, 34 for compreendido como raça, os versículos de Pedro, 2 Pedro 3, versículo 3 e 4, bate certinho. Agora, de outro modo, se forem compreendidos como contemporâneo, aí já dá choque com aqueles versículos. Por quê? Porque não teria como surgirem escarnecedores, zombando, achando que Cristo estava demorando, se ele tivesse usado aqui, em Mateus 24, 34, a palavra geração como contemporâneos. Em outras palavras, Jesus estaria dentro do prazo, gente. Então, não fecha a conta com 2 Pedro 3, versículo 3 e 4. Então, a primeira interpretação sobre geração é que ela está relacionada ao contexto da figueira. A segunda interpretação sobre geração é que ela está relacionada ao povo judeu como raça. É muito coerente, faz sentido. Mas eu quero ainda te mostrar o versículo 36. Mateus 23, versículo 36, o capítulo vizinho. Observe porque muitos não aceitam a ideia de geração no capítulo 24, verso 34, ser raça. Olha o verso 36 do versículo 23. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Jesus começa a falar sobre os juízos que haveriam de vir contra a cidade de Jerusalém, e ele menciona aqui também a palavra geração, onde muitos críticos não aceitam que a ideia do 34, Mateus 24, 34, seja referente a raça. Vamos para a terceira interpretação de Mateus 24, 34. A terceira interpretação, inclusive, ela é de cunho preterista. Aqueles que acreditam, creem, pregam e ensinam que as profecias já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70. Esses daí interpretam Mateus 24, 34, a palavra geração ali, como contemporâneos. Inclusive, eles se baseiam muito na versão bíblica, a nova linguagem, a linguagem de hoje. Você lendo essa versão bíblica, você percebe direitinho ali que dá a entender que Jesus estava citando geração aqui na condição de contemporâneos. Eu vou ler de novo para você, Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, as pessoas vivas da época de Jesus.
Segundo a interpretação preterista, eles haveriam de ver todos os eventos se cumprindo. Mas existe uma deficiência nesta interpretação. A deficiência, gente, está voltada ao versículo de número 30. Eu vou ler para você o versículo 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aqui está o calcanhar de Aquiles da interpretação preterista. É que o contexto da geração, o verso 30, fala sobre a volta de Jesus. E a volta de Jesus aqui, supracitada, é volta física. Tá ok, gente? Ele nasceu de forma física, ele morreu de forma física, ele ressuscitou de forma física e ele retornará de forma física. Inclusive os ateus também usam muito Mateus 24, 34 para tentar desacreditar Jesus. Eles ensinam, eles falam que Jesus se empolgou no sermão profético, marcou a sua segunda vinda e não se cumpriu. Por que isso? Porque até os ateus sabem que Mateus 24, 30 está falando sobre a volta física de Jesus. Não adianta o preterismo, o hiperpreterismo, os pregadores da pseudograça inventarem uma volta espiritual, porque não cabe nesse texto. Jesus não está falando aqui acerca de volta espiritual. A volta espiritual de Jesus no primeiro século foi no dia de Pentecoste, quando ele voltou através do Espírito Santo, ou mediante a pessoa do Espírito Santo, e assim permaneceu com seus discípulos e está com a igreja até os dias de hoje. Não tem volta espiritual de Jesus. Não é possível encaixar isso lá no passado. Não existe volta espiritual de Jesus citada em Mateus capítulo 24. Por isso, a interpretação preterista, gente, ela é rejeitada no mundo teológico. Ela é uma interpretação completamente inútil. Nada de proveito tem dentro da visão preterista. Só os incautos mesmo, que terminam entrando por esse caminho. Tá ok? E para terminar o nosso vídeo, a última interpretação de Mateus capítulo 24, verso 34, a geração. Não passará esta geração. A última interpretação compreende que o termo geração aqui é irrelevante. Por qual motivo? Porque a profecia, ela é atemporal, gente. A profecia, ela pode se cumprir toda em uma determinada época e depois a mesma profecia se cumprir novamente numa época mais distante. A profecia, ela pode se cumprir toda numa determinada época, através de um evento demonstrativo para o povo daquela época, e depois a mesma profecia, ela se cumprir numa época mais distante. Esse posicionamento aí eu acho maravilhoso, porque não fica preso a uma palavra, a um termo. Não se cria um cavalo de batalha em cima de um termo bíblico que pode facilmente ser compreendido e atendido numa época e também numa época mais adiante. Isso daí nós chamamos de dupla aplicação ou duplo cumprimento. Ao meu ver, é o posicionamento mais adequado, porque atende o primeiro século através do evento demonstrativo e atende também o final dos tempos. Para mais informações sobre esse tipo de profecia, eu vou te dar a dica. Depois você lê em casa. Isaías capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 15, e também Mateus capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 23, onde a profecia de Isaías se cumpriu toda numa determinada época e depois a mesma profecia de Isaías se cumpriu toda
trouxe o seu ápice numa outra ocasião. Então, a profecia é atemporal, não é um termo como geração, ou antes que essa criança saiba rejeitar o bem e o mal, como é o caso de Isaías, que vai prender em si o cumprimento da profecia, tá ok? Então eu espero ter ajudado, ter esclarecido aqui uma série de dúvidas a respeito da geração citada em Mateus, capítulo 24, verso 34. O contexto da figueira é uma proposta, o povo judeu como raça, o povo contemporâneo de Jesus, ou simplesmente o termo geração é irrelevante. Não muda em nada o sentido da profecia e ela continua apontando para o final dos tempos. Agora eu quero pedir a você, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e participe também aqui embaixo, deixando o seu comentário. Qual a sua interpretação acerca de Mateus 24, 34? Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Eu quero agradecer a você por estar assistindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E como eu sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.